Você conhece o pastor Fábio Santos, do Eu Acredito Podcast? Certamente você conhece. E eu avisei. Eu avisei para ele que isso aconteceria. Eu disse a ele que isso ia acontecer. Eu vou te mostrar. 3 anos atrás, quase 3 anos atrás, eu dei uma entrevista no canal dele, uma entrevista remota. Ele me fez uma pergunta. Eu fiz uma previsão. Eu disse para ele o que ia acontecer. Será que aconteceu? Assista comigo. Cara, você acredita que nós, dentro desse contexto que estamos vivendo, ainda podemos viver um avivamento no Brasil em que o sagrado será mais valorizado, que o verdadeiro evangelho será mais destaque do que o falso evangelho, que esse avivamento pode nos levar de volta às escrituras, de volta a uma vida totalmente entregue a Deus, de devoção, de intensidade na santidade? A minha resposta pode chocar você, eu sei que pode chocar. Mas fica até o final que você vai entender onde é que está, talvez, a previsão que eu fiz. A previsão que eu fiz vai te surpreender, preste atenção. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Não, é sério, é bíblico isso, né? O amor do mundo vai esfriar, a apostasia vai crescer. Eu acho que a gente se engana quando a gente acha que o Brasil vai ser o celeiro para as nações. Isso tudo para mim é migué. Conversa, isso não vai acontecer de forma nenhuma. O que pode acontecer é você ter uma peneira, né? Que vai tirar os falsos e só vai começar ficando realmente aqueles que querem compromisso com Deus. Mas o que vai aumentar ainda mais é esse número de popstar gospel, de pastor que não prega a Bíblia, que só prega o que quer. Eu acho que só vai a tendência é você crescer. Você viu o vídeo da Vitória Souza, por exemplo, aí? Aquele povo ali que está lá idolatrando ela, são só adolescentes. A grande maioria ali é adolescente. Vai crescer achando que isso é normal, achando que isso é certo. Daqui a pouco a Vitória Souza passa, né? Deixa de ser famosa e entra no lugar da Vitória Souza o Zé Miguel. Aí o bom agora é o Zé Miguel. O Zé Miguel. O Zé Miguel, cara. Existe isso. Há 3 anos atrás eu falei que depois da Vitória, quem viria era o Miguel. E quem veio foi o Miguel. É claro que foi uma previsão que eu fiz, mas sem saber, né? Foi só, talvez, uma grande coincidência aqui. O fato é que eu tinha dito isso pro Fábio, né? O Fábio pergunta a respeito da possibilidade de um avivamento, o que eu penso em relação a isso. Você sabe, eu costumo ser muito verdadeiro nas minhas opiniões e eu penso exatamente igual. Obviamente, eu vou concluir esse trecho, tem uma parte maior, mas eu queria falar para você dessa previsão. Eu falei pro Fábio, Fábio, depois da vitória, quem veio é o Miguel. E quem veio, de fato, foi o Miguel. E agora eu faço a pergunta para você. Depois do Miguel, quem é que vem? Você acha que quem vem é alguma figura que vai levar a igreja a experienciar um avivamento? Ou é na mesma linha da Vitória, do Miguel, de adolescente, de internet e tudo mais? Provavelmente o segundo item, né? Alguém que vai surgir desse mar da internet. Mas preste atenção no final. Daqui a pouco vai o Fábio Santos lá, Fábio Santos. E fica essa idolatria. Mas é como Jesus fazia antigamente, ele pegava por parábola, né? Ele não pregava por parábolas para facilitar a compreensão das pessoas. Era exatamente o oposto. Ele pregava a parábola para dificultar. E depois ele ia lá e explicava aquela parábola só para quem ele queria. Então eu acho que são poucos que vão entender no frigir dos ovos qual é o propósito, qual é o caminho, o verdadeiro evangelho. São poucos que vão viver isso. Mas a grande maioria, infelizmente, eu vejo que está sem futuro. Infelizmente, essa é uma verdade que nós temos que engolir com nó na garganta, mas temos que engolir. Mas ainda assim, eu acredito que existem homens piedosos, moços e moças, que vivem uma vida de devoção no secreto, que ainda não apareceram. E quando eles aparecerem, eles serão diferentes e farão... Eu acredito que tem pessoas, Fábio, que tem pessoas de verdade que falam com anjos, cara. Pessoas que literalmente falam com anjos. Eu acredito nisso. Pessoas que têm revelação, que falam com Deus, que têm intimidade, tal qual na época da Bíblia. Eu acredito que essas pessoas existem. Mas eu não acho que elas vão se manifestar. Sabe, pessoas como Enoque, que tinham... Mas eu não acho que elas vão aparecer. Não vão... Sabe, o irmão falando de tal da igreja, não, fazer agenda, não, eu acho que isso não vai acontecer. Eu vou morrer, vou pro céu e pronto. Sem a gente nunca saber que eles existiram. Mas, pra gente concluir aqui, tá vindo aquele profeta lá da... Aí muda de assunto. Mas, gente, isso aqui
É isso aqui, essa segunda parte que eu falei, né? De novo, também continuo pensando dessa forma. Há expectativa para que, não, vai surgir um grande homem de Deus, ou de repente, como o próprio Fábio disse aqui, um grande homem de Deus pode surgir, daqui a pouco uma geração, os 7.000 que não se dobraram. Cara, quem tem compromisso com Deus, veja bem, não são todos, tá? Não são todos. Mas boa parte daqueles que de fato tem compromisso efetivo com Deus e com a palavra e com o evangelho, não fazem sucesso, irmão. Não tem like, não aparecem nas redes sociais, talvez até apareçam, mas não tem milhões de visualizações, não tem milhões de seguidores. Não tem. Simples assim. De novo, não são todos. Nem todo aquele que é famoso é porque não tem compromisso. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Alguns que naturalmente atraem, né, os seguidores, atraem a fama, de repente o cara não tem culpa. Mas a imensa maioria daqueles que têm um relacionamento real e verdadeiro com Deus são pessoas completamente anônimas. Provavelmente você conhece, provavelmente você conheceu alguém que é de extrema oração, que jejuma, que consagra, que tem uma vida, talvez você não tenha conhecido, mas talvez sim, que são raros, né? São muito raros. Pessoas que são humildes, que são simples, que vivem o verdadeiro evangelho. Certamente, você sabe, essas pessoas não têm holofote. Essas pessoas não estão nas mídias sociais. E quando algumas dessas pessoas que aparentam ser o salvador da pátria, o grande homem de Deus enviado para salvar a humanidade, ou o único limpo, puro, imaculado no meio de uma geração contaminada, tenha cuidado com essas figuras. Muito cuidado. Nós vimos o que aconteceu, por exemplo, com o pastor Paulo Júnior. Se você não sabe, tem aqui no canal, assista os vídeos. Não foi só um afastamento, não foi só entregar a liderança, não foi só uma perseguiçãozinha, não foi. São coisas gravíssimas. Mas até que isso viesse à tona, até que a igreja, a liderança da igreja tivesse coragem de tomar uma atitude, até aí, até esse ponto, ele era ovacionado como sendo a grande figura defensora do evangelho no Brasil. Sempre foi. Né? Tá lá. Mas não era bem assim. Então, de novo, usando esse ponto como exemplo, né? Essas figuras que a gente muitas vezes idolatra não são aquilo que realmente aparentam ser. Os verdadeiros, os salvos, os puros, os que ainda não se dobraram, aqueles que ainda falam com Deus, que falam com anjos, que recebem sonhos. Não são os caras que revelam Pix. Não são os caras que abrem o Instagram e fazem uma live, que pedem doação. Não são, cara. Não são. Então, não ache que eles vão se manifestar. Não ache que essas pessoas vão aparecer e que vão... Não vão. Tem... Esse dia eu vi uma senhorinha fazendo... que até faleceu, infelizmente, coitado. Fez umas revelações. Nunca aconteceram. Ela é santa, de oração, imaculada. Milhares de seguidores no Instagram. Um monte de profecia que fez. Talvez acontece uma se manifesta, uma funciona, as centenas de outras não são, não existe isso, entendeu? Profeta de Deus não erra, profeta de Deus não erra, e profeta de Deus não perde tempo fazendo revelação para hypar, para viralizar nas redes sociais. Portanto, voltando para o início do vídeo, vai acontecer um grande avivamento, o Brasil vai ser um celeiro. Não, porque de onde a gente tá, do ponto que a gente tá, é daqui para pior. Se você ler Bíblia, você vai entender, né? Quando Jesus voltar, a volta de Cristo vai ser igual nos tempos de Noé. As pessoas casavam, davam-se em casamento e a bagaceira estava feita acontecendo no mundo, o povo não queria, sabe? Gente, presta atenção, para Deus decidir aniquilar todo mundo, é porque o negócio era pesado, irmão. Era grave. Os caras não estavam brincando, não. Era bagaceira. Pra Deus, vamos acabar com isso aqui, acabar com essa palhaçada, vamos resetar o mundo. É porque o negócio era pesado. Então a gente vai chegar nesse nível, irmão. É isso que vai acontecer. Então não esperem coisa boa. Foi isso que eu disse pro Fábio. Lá eu avisei pro Fábio que depois da vitória vinha
o Miguel, mas eu também avisei pro Fábio que a coisa não vai ficar boa, não. É disso pra pior. Portanto, agora a saída, né? É só caos e desolação. Não tem saída, né? A palavra, se opera em Cristo. Mantenha a fé, sobretudo, né? Guarda a sua fé. Siga perseverante. Né? Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame o seu próximo. Conserve a palavra para você, para os seus, para sua casa, para sua família, para sua parentela e para o próximo que você puder. Mas não espere, não crie grandes expectativas, não participe desses congressos que vendem esse tipo de coisa, né? Gente, estou fazendo agora num estádio aqui, vamos fazer um ato profético para Deus agora ser o dono de tudo e para o Brasil ser do Senhor Jesus. Assim, não vai mudar, irmão. Eu já vi bandas surgirem com esse tipo de ato profético. Lembra do Diante do Trono? Fazer isso toda semana. Cadê? Porque não adianta, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Então, não esperem que a gente vai viver em Nárnia. Só quem pensa que vai ser assim, e talvez até com uma certa razão, os testemunhos de Jeová, os nossos irmãos testemunhos de Jeová, aí tem crente que acha que o Brasil, que o mundo vai experienciar aquilo, né? De andar com os leãozinhos assim, agora. Não tô falando depois do arrebatamento, não, foi agora. Acha que o Brasil vai melhorar, que a gente vai viver. Não vai. Não vai. E é bíblico isso, não é uma opinião de alguém, não. É Bíblia, irmão. E ponto. Por isso que você precisa. Isso é importante, isso é um alerta. Na verdade, esse vídeo pode parecer uma crítica do início ao fim. Mas não é só um alerta para que você fique cada vez mais vigilante. Que você não baixe sua guarda. Que você fique sempre atento. Porque o ladrão, ele vem, olha a Bíblia aí, né? Senão para roubar, matar e destruir. Então ele vem para fazer coisa ruim. Se você não estiver esperto, não estiver atento, ele rouba tua coroa, ele rouba tua paz, ele rouba tua fé, ele rouba tudo. Enquanto você fica achando que o mundo, sabe, eita, coisa boa, o mundo agora o avivamento vai chegar. Busque o seu próprio avivamento. Busque o avivamento da sua casa e da sua família. E ponto. É sobre isso. Quer discordar de mim? Discorde nos comentários. Quer concordar? Concorda nos comentários. Mas independente de discordar ou de concordar, deixa o like, né? Não custa nada. Tchau.